O meu boa noite a todos, seguidor do grupo Biografias no Facebook, no YouTube e no Instagram. Nosso assunto de hoje é sobre as comemorações do 7 de setembro ao longo do tempo aqui em Bambuí desde 1897. Antes, porém, gostaria de falar para vocês da Electron Energia Solar. A Electron Energia Solar está trazendo uma grande redução nos preços dos geradores de energia solar. Está repassando os equipamentos para os clientes a preço de custo. Ela tem 5 opções que atendem a maioria das pessoas. Para facilitar a aquisição, o cliente pode financiar em até 48 meses, de forma que a redução trazida pelo sistema pague a própria prestação. Ao final de 48 meses, o cliente passa a ter lucratividade por no mínimo 20 anos. Quer ter economia real? Entre em contato com a Electron Energia Solar pelo telefone 37 99907 2225 ou vá à Praça Rui Barbosa 130 no centro de Bambuí. Pois é, em 1897, no dia 7 de setembro, segundo o jornal Gazeta de Oliveira, de outubro daquele ano, houve comemoração do feriado nacional da independência do Brasil em Bambuí. Abre aspas. Foi brilhantemente festejado o 7 de setembro nesta adiantada cidade, segundo participação que foi feita. Ao alvorecer do dia 7, houve uma salva formada de girândolas de foguetes e bombons, sendo que, em seguida, hasteada a bandeira nacional no edifício da Casa da Câmara. À noite, houve sessão solene da municipalidade, sendo dada a palavra aos cidadãos presentes, todos da melhor sociedade bambuiense, entre os quais se notavam os primeiros, segundo e terceiro juízes de paz. O segundo juiz de paz era Virgílio Cruz de Miranda, que a gente já biografou aqui no nosso grupo. O agente executivo, Antônio José Torres, o promotor de justiça, Venâncio José de Castro, o alferes delegado em comissão, José Carlos Machado, e o reverendo padre João Olímpio da Silva Rodarte. Guardem bem esse nome aí, padre João Olímpio da Silva Rodarte. Ele era o coadjutor do padre José Tibúrcio. E também o advogado Antero Torres. Esse pessoal, ele fez os discursos, né, nessa comemoração do 7 de setembro, e também José Sabino de Carvalho, que era comerciante. Por esses dois últimos e pelo digno promotor, foram proferidos brilhantíssimos discursos, vibrantes de entusiasmo, eloquentes e traduzindo aquele sentimento elevado de amor à pátria. Continua aí a nota do jornal. Pela banda de música, Banda Nossa Senhora da Conceição, foram executados o hino nacional e o da independência, sendo este cantado pela excelentíssima senhora Dona Estefânia Augusta da Silva Rodarte e Ana Amélia Rodarte. Em seguida, foi a numerosa reunião convidada pelo digno presidente da Câmara a fazer uma passeata pelas ruas da cidade, havendo sido pronunciados muitos discursos, entre os quais salientou-se o do senhor Elias de Freitas Mourão. Guardem também aí o nome, Elias de Freitas Mourão, digno secretário da Câmara, sendo a todos oferecido pelo nobre presidente da Câmara, João Bahia da Rocha, um magnífico chá na sua residência, terminando à meia-noite. Tão simpática quão espontânea festa, fecha aspas. Essa foi então a nota do jornal lá de Oliveira. Teria sido a primeira vez que se comemorou a independência aqui em Bambuí? Provavelmente não, mas a que a gente tem notícia primeira é essa daí. Porém, esse 7 de setembro ficou marcado também por um fato negativo. Esse jornal não falou sobre isso aí, mas a gente descobriu em outro jornal. Um fato muito negativo acontecido nesse mesmo 7 de setembro. Em 1897, a gente estava há 8 anos após a proclamação da República e ainda havia aqui em Bambuí pessoas inconformadas com a queda do Império. O jornal Minas Gerais, edição número 252,
do dia 21 de setembro de 1897, traz a notícia com o título Graves Ocorrências. Abre aspas. O senhor Aureliano Magalhães, chefe de polícia do estado, recebeu ontem do seu delegado em Bambuí, nós apuramos que era o Olímpio Nonato da Cruz, comunicação de que se acha alterada a ordem pública naquela cidade, por factos de inteira responsabilidade do respectivo pároco padre Olímpio Rodarte, que na noite de 7 corrente, acompanhado de outros desordeiros, percorreu com música e fogos as ruas da localidade, proferindo violentos discursos de vivas a monarquia e morra a república. Então ele era um monarquista inconformado com a proclamação da república. Deste fato, continua o jornal, nasceu alteração na ordem pública gravada por um incidente escandaloso em que se envolveu o referido sacerdote, incorrendo na justa indignação de um chefe de família que na noite de 9 o espancou gravemente, bateu no padre. A autoridade local prendeu o agressor em flagrante e sujeitou o ofendido ao auto de corpo de delito e tem dado outras providências, infelizmente sem poder conseguir o restabelecimento da ordem pública. O doutor-chefe de polícia vai fazer seguir forte destacamento para o local do conflito e remeteu ontem cópia do ofício recebido ao excelentíssimo senhor bispo de Mariana, pedindo urgentes providências que lhe interessam para implantar a ordem e a paz em Bambuí. Veja bem, esse foi um jornal de Oliveira, né, que deu essa segunda notícia, o jornal de Minas Gerais, né, que era editado lá em Ouro Preto ainda. Mas a gente tem essa notícia também em um jornal que era editado lá no Rio de Janeiro, que tinha um nome em inglês, The Rio News, e que também era editado em inglês, né? Ele publicou também essa mesma ocorrência em inglês. E como eu não sou assim, não tenho um inglês muito bom, eu vou chamar aqui o meu querido sobrinho, o Jonathan. Jonathan, faz favor. Olá, obrigado, meu tio, pelo convite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Minha participação aqui vai ser muito breve, apenas ler mesmo na íntegra, né, o que foi reportado, né, tio? Essa notícia aqui há 126 anos atrás, hein? Isso, é o jornal de Rio News, é isso? É isso aí. Vamos lá, anota então em inglês e o Jonathan também vai ler aí a tradução. Bora. The Chief of Police of the State of Minas Gerais is said to have received information of serious disturbance that occurred in Bambuí on the 7th of September. Ou seja, o chefe de polícia do estado de Minas Gerais recebeu, né, foi dito que ele recebeu informações de sérios distúrbios, você usou a palavra correta, igual falaram aqui, ó, distúrbios que aconteceram no Bambuí no 7 de setembro daquele ano. Full particulars are not given, but it is stated that there were shouts of "Hurrah for monarchy" and "Down with the republic", "Down with the republic". Ou seja, os detalhes não foram dados, mas foi afirmado que houveram gritos de "Viva a monarquia" e "Abaixo a república". The court, which was sitting there at the time, is reported to have adjourned. Essa é uma palavra bem antiga, tio, porque não se usa muito mais ela no inglês tradicional, no inglês hoje. Mas era algo do tipo que o júri que estava acontecendo ali naquele momento foi até suspenso para poder dar vamos dizer assim, uma ação para não incorrer em risco de também ser envolvido. Exatamente, exatamente. E aí já finalizando ele fala o quê? A large detachment of police has been sent by the chief to Bambuí. Ou seja, um largo destacamento, né? Não sei se essa palavra também é usada atualmente, mas esse enviaram, né, muitos policiais para a cidade de Bambuí
para poder controlar essa situação, né? Então é isso aqui que nos traz aqui essa reportagem do The Real News, em inglês, 1897. Você pensa bem, até uma notícia ruim deve ter sido a primeira notícia dada em inglês sobre Bambuí e uma notícia negativa. Olha pra você ver como é que é, mas entrou pra história, né? Bambuí tava na história aí desde 1897, internacional. E esse jornal provavelmente circulava na Inglaterra, nos Estados Unidos. Sim, sim. E aí vem aqui um outro detalhe aqui bem legal, que eles escreveram Bambuí naquela caligrafia antiga, Com HY. usando HY. Você já fez a live aqui sobre o nome de Bambuí, mas em que ano foi? Você consegue trazer para nós, tio, que houve aquela mudança para o Bambuí como a gente conhece hoje? Até na década de 50, antes não, no começo era Bambuí sem HY. Depois começaram a escrever com HY e isso perdurou até a década de 50. Depois é que foi simplificado, perdeu aí o H e o Y e colocou um I no lugar. Mas antigamente escrevia às vezes Bamboy e Bambuí sem HY. Por isso é que a gente descobriu que a origem do nome não é indígena e sim africana. João, você continua por aí, eu vou continuar aqui, você fica à vontade aí. Obrigado, viu? Eu que te agradeço, boa noite para você. Em 7 de setembro de 1983, agora a gente já deu um pulo aí de 86 anos, né? De 1897, nós tivemos aí na década de 50, com a chegada aqui do Elias Saad, que veio da guerra. Ele era professor de educação física, promoveu vários importantes desfiles de 7 de setembro aqui em Bambuí. Mas não dá para a gente falar de todos, são muitos, todo ano tinha, né, tem, e a gente vai falar alguns fatos importantes ocorridos, né, durante essas comemorações. E a gente já vai dar um pulo enorme para 1983, no dia 7 de setembro desse ano. Deixa eu tomar aqui uma aguinha aqui. Em sessão solene da Câmara, na Câmara Municipal de Bambuí, comemorando o Dia da Pátria, ainda nessa época, em 1983, vamos lembrar bem, ainda estava em vigor a ditadura militar. O presidente da Câmara, Sebastião Rostam Mourão, que era neto do Elias de Freitas de Mourão, que a gente falou lá no início, que leu um discurso, né, em 1897, ele era secretário da Câmara, e o Sebastião Mourão, neto do Elias de Freitas Mourão, ele dirigiu aos senhores vereadores a seguinte mensagem: amo o meu país, abre aspas, né? Amo o meu país, adoro a minha pátria. Como o filho ama a mãe, também eu amo a pátria que é a minha mãe e mãe de todos os brasileiros. Contudo, como o filho de uma mãe cujo destino adverso e cuja fortuna infeliz a atirou nos braços do vício e no seio da perdição, estou ressentido com ela. Gosto dela, adoro-a, mas a queria como uma mãe da qual pudesse me orgulhar. Segura, firme, honrada, austera e magnífica. Vendo-a no meretrício, nos braços dos soldados e de toda a casta de aproveitadores, entristeço-me e recuso-me a expressar-lhe o meu afeto, seja por pudor ou por vergonha mesmo. Tenho horror dela, conquanto a ame. Como filho de uma mãe perdida que tenha se arrependido e buscado a sua própria reabilitação moral, retirando-se do lupanar em que estivera, estou pronto e ansioso para perdoá-la. Anseio para que esse dia chegue e que minha mãe volte para mim e para nós, seus filhos, que a amamos. Deixe ela os seus amantes falsos e brutais, e seus filhos tornarão a amá-la, como nos melhores dias, como nos dias jucundos em que por ela foram e eram embalados em berço esplêndido. Esse aí é o corajoso, né, presidente da Câmara, Sebastião Rostam Mourão, que a gente também já teve a oportunidade de biografar no nosso grupo Biografia Bambuiense. Pois é, em 1983 ele era o presidente, tinha um Sebastião Mourão, o prefeito era o Neison Paulinello, também do PMDB,
Era esse o partido na época. Nessa legislatura de 1983, 89, o PMDB tinha maioria considerável na Câmara, porém a ditadura já dava sinais de exaustão e logo surgiria, né, o movimento das diretas já. Como veremos daqui a pouco, quando eu vou publicar aqui no grupo várias fotos dos muitos 7 de setembro, nunca tivemos um local certo para realizar essa comemoração. Nos primeiros anos era na sede da Câmara ou no Paço Municipal, como a gente viu, né? Ainda não existia o campo da EB, não existia o Grupo Escolar José Alzamora. Aí, com o surgimento dessa escola, as comemorações passaram a ser feitas lá no pátio da escola José Alzamora. Depois foi construído o estádio da EB, essas comemorações passaram a ser feitas lá no Sinfrônitor, no estádio da EB. E depois aí na rua José Augusto Chaves, na Praça Coronel Torres, porém nunca foi definido um local para essa comemoração. Esse ano, por exemplo, as festividades foram na Praça Mozart Torres, em frente à Prefeitura. Não é o local mais adequado, creio eu, porém foram muito significativas as comemorações em que as creches e o CEMEI, a APAI, a Rocinha tiveram destaque, assim como as escolas municipais, rurais, enfim, todos envolvidos comemoraram muito bem o nosso dia 7 de setembro. Eu dou aqui os meus parabéns a todos os participantes, né? Foi uma festa num local que eu acho que deveria ter mais espaço, né? Mais conforto para as pessoas, porque as pessoas gostam de tirar foto. E do jeito que estava ali, muita gente teve que tirar foto de longe, porque o desfile era estático, ele não passava. Então, eu acho que essa fórmula aí deveria ser revista. Então, era isso que a gente tinha sobre essas nossas comemorações do dia da nossa independência, né? 201 anos, né, de independência, 1822, 2023, 201 anos de independência. Era isso que a gente tinha, muita história envolvida aqui na nossa cidade, né? Uma cidade que tem mais de 130 anos de emancipação política. Antes era comemorado, era o dia da elevação à condição de vila, depois é que passou a ser comemorado o dia 10 de julho, aniversário da cidade. Agora a gente comemora também o 7 de setembro, e antes da exposição havia também desfile no dia do aniversário da cidade. Agora a exposição encampou também o aniversário da cidade. Era isso que a gente tinha. Eu gostaria de falar para vocês do lançamento do livro da nossa próxima entrevistada. A próxima entrevistada será a Cida Montijo, Aparecida Montijo César, bambuiense, que migrou lá para Belo Horizonte, faz um grande sucesso lá em Belo Horizonte. Vai estar lançando aqui em Bambuí, dia 14, esse livro aqui, ó. Veja aí se você consegue dar um zoom aí, Emily. O título do livro aí Escolhas, Princípio Eterno da Liberdade. Dia 13, quarta-feira, a gente vai estar entrevistando a Cida Montijo aqui no nosso canal, no YouTube, no Instagram e no Facebook. A Cida Montijo vai estar falando para nós desse livro e das múltiplas atividades que ela tem. Assim como o Jonathan Bellarmino, que entre uma aula de inglês e outra, ele tem várias e múltiplas atividades. A Cida Montijo também é hiperativa. A gente vai estar batendo um papo com ela dia 13, às 18 horas, ao vivo, no nosso canal, no YouTube, Facebook e Instagram. Eu aproveito, já que amanhã é aniversário do meu amigo João Candola, mandar aqui um forte abraço para o meu amigo João Candola, que deve estar completando 80 anos, né? Que o João tenha muitos anos de vida, com saúde e com muita atividade, né? Ele que é um amante da cultura e da história, principalmente a história da família dele. Um abraço aí, meu amigo João Candola, e um abraço também aí à família do João
Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar dando um abraço pessoalmente lá no meu amigo João Candola. Um abraço. E eu fico por aqui então, quarta-feira, nossa entrevistada Cida Montijo, aqui no nosso canal. Até lá e um abraço a todos.